Beleza, então, integral como área. Integral e áreas. Eu vou olhar agora um problema que é um pouco diferente. Eu acho que eu fiz uma alusão a isso na última aula. Mas eu vou agora tentar pensar no seguinte problema, que é um problema que é interessante, que é a área entre duas curvas diferentes. Então agora a gente vai estar pensando no problema que é: como é que eu encontro como é que eu encontro a área entre uma região que está limitada por duas curvas? Bom, eu vou fazer com você. Esse daqui é um assunto, como a maioria dos assuntos de aplicação, que é muito mais simples de explicar, pegando um problema e resolvendo. Então, vamos pegar aqui o seguinte problema. Considere, encontre a área da região limitada pelas parábolas f de x igual a x ao quadrado mais 2x e g de x igual a menos x ao quadrado mais... deixa eu ver aqui. Na verdade, vamos escrever ela assim: 2x menos x ao quadrado. Tá. Então, primeira parte, assim, quando você tem um problema de aplicação, isso aí é problema de aplicação matemática em geral. Eu falei com isso pra vocês lá quando eu falei de taxas relacionadas e tudo mais. É você tentar pegar o problema e tentar entender e escrever ele. Então, quando você tem um problema de área limitada pela região, a primeira coisa que você faz é tentar visualizar o que essa área é, para ajudar. Então, o que a gente vai fazer é escrever o gráfico dessas parábolas. Se alguém não lembra como é que faz o gráfico da parábola, felizmente eu coloquei uma aula lá sobre isso no curso de matemática básica. Então, se alguém tem alguma dúvida, vocês podem olhar lá. Mas vamos resolver isso daqui então. O gráfico da parábola, ele depende de... Para você fazer ele, essencialmente o que você precisa é só encontrar as raízes e ver se ela é aberta para cima ou para baixo. Se você quiser fazer um gráfico bonitinho, você pode até achar o vértice também, marcar os pontos do vértice, mas para você ter uma visão geral da parábola e da ideia, se você não está interessado em tanta precisão, você só quer visualizar o problema, o que você precisa mesmo é isso: encontrar, ver se ela é aberta para cima ou para baixo e ver os raízes. Então a gente começa com essa daqui. Quem são as raízes dessa daqui? Raízes dessa daqui são x ao quadrado mais 2x igual a zero, x, x mais 2 igual a zero. As raízes são x igual a zero e x igual a menos 2. Essa parábola daqui, ela é aberta para cima, então o gráfico dela seria assim. O vértice dela é o ponto médio das raízes. Bom, aí a gente não está tão interessado nessa parte em particular. Tá. Vou mudar um problema aqui um pouquinho. Isso aí parece uma trapaça, mas acho que ninguém estava tentando fazer isso antes de mim, então. Porque eu acho que esse aqui não é tão interessante. Deixa eu botar 4 menos x ao quadrado. Não, é 4.
4 não, 1, 1, 1. Eu tô. Só porque eu quero que ele fique com um desenho mais bonitinho. Então, olha só. 1 menos x ao quadrado, a gente vai ter o que então? O. O gráfico dela vai ser qual? Então. Ele vai ficar. As raízes são 1 menos x ao quadrado igual a 0. X é igual a 1 e menos 1. O A dele é negativo, então ela é aberta para baixo. Então ele vai ficar no menos 1, é uma das raízes, e a outra raiz é no 1, positivo. Então a área entre as curvas é esse valor daqui. E note que não é exatamente a área entre as duas, você também tem a parte negativa. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então no final das duas, uma que vai meio cancelar com a outra. Se eu quisesse calcular essas áreas separadas, eu teria que calcular o valor em área mesmo, teria que mudar um pouquinho. Depois a gente pode até pensar como faria isso. Então vamos lá. Como é que eu calculo ali a área entre essas duas? É... Então a ideia daqui é que eu vou. Pensando aqui se tem um jeito de eu desconsiderar a parte negativa, mas tudo bem. Teria sido melhor se eu tivesse colocado uma coisa aqui. Tá, depois a gente se preocupa com uma modificação do problema, mas aí a gente faz depois. Vamos, por enquanto, só pensar na integral entre as curvas. Então a ideia, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar esses pontos de interseção daqui. Esses pontos de interseção vão ser os limites da sua integral. Eles vão ser o ponto A e o ponto B. Então a sua integral definida vai estar entre esses dois pontos dali. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer? Como que vocês tentariam fazer, na verdade? Deixa eu perguntar isso assim. Como é que você encontra os pontos de interseção entre duas curvas? Vocês já viram isso em algum momento? Não, sim? Como que você encontra o ponto de interseção entre duas funções? Pelo silêncio, eu vou assumir que não. Bom, a ideia para você encontrar o ponto de interseção entre duas funções é simplesmente você ver quando as duas funções se encontram. Então, quando você conseguir resolver essa equação, x é solução se os gráficos se encostam. Beleza? Então, essas duas equações têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. E as equações são x ao quadrado mais 2x e 1 menos x ao quadrado. Passando isso daqui para o outro lado, e esse aqui também, a gente vai ter o quê? 2x ao quadrado mais 2x menos 1 é igual a zero. Os pontos de interseção vão ser o quê, então? Usando a fórmula de Bhaskara, a gente coloca menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos
4 vezes 2 vezes menos 1 sobre 2a, que é 2 vezes 2. Então, os pontos de interseção vão ser iguais a menos 2, mais ou menos raiz de 4, menos com menos fica positivo, 4 vezes 2, 8, 8 mais 4, 12, sobre 4. Os limites de integração vão ser iguais ao quê, então? Eles vão ser iguais a menos 2, mais ou menos. Vou simplificar a raiz de 12 para 2 raiz de 3. Então, os limites de integração seriam, no caso, menos 2 menos 2 mais 2. Simplificar. Seria menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Esse daqui é o menor dos dois pontos, ele é o A. Esse daqui é o maior dos dois pontos, ele é o B. Então, limites de integração são A e são B. Se o problema fosse, se essa função daqui fosse inteira positiva, tá? Essa região daqui tivesse inteira positiva, e encontrar a área, então, não teria nenhuma dificuldade. Ela seria simplesmente fazer o quê, então? Você encontraria a área pegando a integral. Na verdade, vamos continuar. Eu teria que pegar a área fazendo a integral definida, então, de menos 1 menos raiz de 3 sobre 2, menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, da diferença das duas. Então, seria a função que está em cima é a função g. Então, seria 1 menos x ao quadrado menos a função que está embaixo, que é a função f. Então, x ao quadrado mais 2. Na verdade, não, desculpa. Esse negócio do positivo e do negativo eu estava pensando besteira aqui. Porque eu acho que eles meio que vão cancelar aqui. Vamos ver o que vai aparecer no final. Depois eu coloco uma errata ali. O problema de tentar inventar um exercício e não colocar ele pronto é que acontece umas coisas dessas. Eu acho que realmente não tem problema, porque como esse daqui é negativo, quando você coloca um menos ele fica positivo, então no final das contas ele não vai mudar o seu resultado. Mas vamos lá então, como é que a gente faz essa integral definida? Só para simplificar a nossa vida, eu vou encontrar esses valores numéricos aqui para não ficar uma coisa tão cansativa. Como 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. Então deixa eu jogar aqui na calculadora. Então eu vou colocar aqui menos 1, desculpa. Menos 1 mais raiz de 3 dividido por 2. Então esse valor daqui, ele é aproximadamente 0,366. E esse valor daqui de baixo, ele seria menos 1 menos raiz de 3 dividido por 2. Ele vai ser aproximadamente menos 1,366. Beleza? Esses seriam os limites de integração. Essa integral daqui, ela é simples de resolver. Ela vai ser simplesmente juntando ali
Menos com menos vai ficar menos 2x ao quadrado. Na verdade, eu coloquei errado aqui, né? Ok? X quadrado mais x. Mais 2x, desculpa, faltou um x. Então, quando eu subtraio, vai ficar menos 2x mais 1. Então, a integral vai ser menos 1,3666, 0,366, menos 2x ao quadrado, menos 2x. Eu não mudei nada. Vamos mudar aqui. A integral dela vai ser igual a menos 2x ao cubo dividido por 3, menos x ao quadrado, porque o 2 cancela com 2, mais x, variando de menos 1,366 até 0,366. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2, 0,3666 ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado. X ao quadrado mais 0,366 menos, abre parênteses, menos 2 menos 1,366 dividido por 3 menos 1,366 ao quadrado menos 1,366. Só substituir ali. Preguiça de fazer essa conta. 0,366 elevado ao cubo, divide por 3. Então, menos 0,326. O outro é 0,366 ao quadrado. Então, menos 0,1339 mais, na verdade, aproximando é melhor assim. Mais 0,366. Aí vem a questão dos sinais. Menos com menos fica positivo, com menos aqui ficaria menos. Aí a gente calcula. 2 vezes 1,366 dividido por 3. 0,9106. O próximo aqui. Menos com. Aqui, como é quadrado, fica positivo. Aqui, na verdade, era o cubo e eu esqueci de botar o cubo. Então eu tenho que. Acho que deu para entender. Não, peraí. Vou fazer a conta. Menos 2. E você coloca menos 1,366. Não fica parecendo que eu estou fazendo nada. Até aqui. Ela não coopera muito também. 1,366. Os parênteses. Eleva ao cubo. Não. Tá, menos fica positivo. Divide por 3. Menos positivo, então mais 1,69. Menos fica. Não. Quadrado aqui, então 1,366 ao quadrado. 1,86. Menos com menos fica mais, então 1,366
8659. Na verdade, posso botar um 6 aqui. É, eu troquei o sinal aqui, né? É negativo aqui. Tá, menos 1,3. Isso deu negativo. Tá, enfim. Deu pra entender a ideia, né? Eu vou pegar outro exemplo que não dê um número tão quebrado assim. E a conta fique tão chata. Mas a ideia básica para você encontrar a região limitada entre os dois seria essa daqui. Só que tem um problema. Questão da área. Vamos olhar aqui uma coisa. Vamos olhar um outro problema aqui. Agora, deixa eu pegar um do livro que aí não fica tão quebrado. Em vez de eu tentar inventar ele na hora. É, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é complicado. Eu tinha um exemplo que era bonitinho, que eu não ver se eu acho. Ah, tá, achei. Esse aqui é. Encontra. A área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. Y igual a cosseno de x, x igual a zero e x igual a π sobre 2. Então, esse problema daqui dá umas outras limitações também, que são essas limitações laterais. Essas limitações laterais, se você for colocar ela aqui no gráfico, se você for fazer um gráfico, x igual a zero é essa linha reta daqui, que é a reta y com x igual a zero. X igual a π sobre 2 seria essa daqui. Então, você tem essa limitação também desse lado. Dentro dessa curva daqui, como é que fica a região dela? O y igual a cosseno de x, o gráfico deles. Se vocês não sabem como é que é o gráfico da função seno, da função cosseno, de novo, eu fiz uma aula disso ontem. E eu vou colocar lá sobre funções trigonométricas. Na matemática básica, mas. O gráfico da função cosseno, ele começa do 1 e aí ele vai baixando até você chegar no 90 graus. Então, 90 graus seria o π sobre 2, então ele vai indo assim. O gráfico agora do seno, por sua vez, ele vai começar aqui, no zero, e aí ele vai subindo. E aí a gente tem uma situação.
Área 1 e área 2. Olha só. Quando eu fiz essa conta aqui para a área, hum, eu ainda acho que eu troquei alguns. Ah, não, troquei, aqui é mais. O que eu tava achando que isso aqui ia dar um número negativo e tinha alguma coisa errada, eu ia voltar para cá. Mas não, não, tá certo, tá certo. É porque aqui é mais, esse é menos, menos, menos e mais. Os mais ganham, e eu acho que é o que o Brian tinha colocado ali no chat, que era 1,732. Não importa muito. Aqui nesse caso, olha só. Quando você faz a função maior menos a função menor, você tem sempre positivo. Então, quando você pega a integral ali desse A até o B, você está calculando uma integral de uma coisa positiva, tá? Porque a função, dentro desse intervalo daqui, a função 1 menos x ao quadrado é sempre maior do que a função x ao quadrado mais 2x. A gente percebe isso visualmente, porque esses são os pontos de encontro, e nesse ponto de encontro, o gráfico da função está em cima. Então, quando a gente faz a integral da diferença das duas, o que a gente está fazendo é calcular uma integral de uma coisa positiva. E aí a área fica sendo exatamente aquela integral. Qual é o problema agora desse exemplo daqui? Nesse exemplo daqui, a função cosseno, ela começa maior e depois passa para ser a função seno. Tem duas maneiras diferentes de você resolver essa situação. Uma dessas maneiras é uma... Bom, no final das contas eu vou ter que fazer de um jeito só, tá? Mas eu posso colocar também como uma regra geral. Eu não posso integrar direto a diferença das duas, porque eu não sei quem é a função que é maior e quem é a função que é menor. Se eu quero encontrar a área que está limitada, eu tenho que pegar a função maior e subtrair da menor. Só que elas trocam no meio. Então eu tenho duas opções. Encontrar quem é esse ponto de encontro e calcular duas integrais diferentes. Uma com um cosseno em cima e com seno embaixo, e a outra com seno em cima e cosseno embaixo. A opção 2, na verdade, não é bem uma opção 2, ela é só a maneira que isso aqui pode ser feito. A área, como uma regra geral, é encontrada dessa maneira. Isso aqui serve como um teorema. A área entre duas curvas pode ser encontrada através da integral A até B, onde o A e o B são os limitantes, de módulo de f de x menos g de x. Dx. Quando você coloca um módulo aqui, você inclui a possibilidade delas trocarem, uma ser maior do que a outra, mas só que como está um módulo, sempre vai consertar. Então quando você tem essa integral daí, você consegue fazer a conta da maneira que teria que ser feito. Depois eu vou mostrar um exemplo mais visual. Mas essa ideia daqui, então, do módulo, também pode se aplicar aqui. Então, essa área que eu quero encontrar daqui, a área total, ela vai ser igual à integral de 0 até π sobre 2 de módulo de cosseno de x menos seno de x. Só que aí tem um problema. Calcular a integral de um módulo. Calcular a integral de um módulo, porque a função módulo muda de sinal. Então, a gente precisa descobrir quando que o sinal troca. E o sinal troca, eu coloquei aqui π sobre 2 por descuido meu. O sinal troca quando no ângulo de 45 graus.
que é quando seno e cosseno são iguais. Tá? Quando você está no 45 graus, seno é igual a cosseno, troca de sinal, porque aí o seno passa a ser maior e o cosseno continua descendo. Então, para calcular essa integral daqui, eu tenho que separar ela em duas partes. Primeiro, a integral de 0 até π sobre 4. Primeiro, o cosseno vai ser maior do que o seno. E depois eu vou somar com a integral de π sobre 4 até π sobre 2. E aqui, nesse caso, o seno vai ser maior do que o cosseno. Beleza? Então, essa aqui é a área 1, essa aqui é a área 2. Integrando, a gente tem o quê? A integral do cosseno é seno. A integral de seno é menos cosseno. Então, menos com menos fica positivo, mais cosseno de x. De 0 até π sobre 4. Mais. Aqui vai ficar integral de seno é menos cosseno. Então, de cosseno. E aqui, integral do menos cosseno, menos seno. De π sobre 4 até π sobre 2. Substituindo, a gente tem o quê? Seno de π sobre 4 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, menos 1. Essa é a primeira das áreas. A segunda das áreas vai ser igual a π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então, menos 1. Menos. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 também é menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, 2 raiz de 2 sobre 2, menos 1, menos 1. E menos com menos fica positivo, então mais 2 raiz de 2 sobre 2. No final das contas, se vocês notarem, a área 1 é igual à área 2. Mas visualmente já dá para perceber isso. Então, no final das contas, o nosso resultado a gente tem uma confiança que está certo porque eles deram a mesma coisa. E aí, somando os dois, a gente vai ter 4... Não, é 2 raiz de 2 mesmo. Menos 2 vai ser 2 vezes raiz de 2 menos 1. Beleza? Tá dando para acompanhar ou eu tô indo muito rápido? O que vocês acham? Tá bom? Deu para entender? Então a área é isso. É só uma questão de você ver qual das duas é maior, tentar encontrar os pontos de interseção adequados e fazer. Não tem realmente muito mistério. Eu vou pegar aqui uma coisa. Esse aqui é legal. Eu vou pegar um outro exemplo aqui do livro. Eu estou pegando exemplo do livro porque quando eu tento inventar exemplo da minha cabeça, vocês veem o que aconteceu. Os pontos de encontro deram um número quebrado. Porque isso aqui é quase inevitável de acontecer. A não ser que você tome bastante cuidado. Em geral, matemática, quando você pega uma aplicação, não é uma coisa muito bonitinha, não. Os números vão todos darem raiz, não sei o quê, tudo aproximação.
Matemática de verdade, na prática, especialmente para vocês da engenharia, nunca é uma coisa bonita. Não tem pontos de encontro bonitinhos e coisas elegantes. Eu vou agora pensar aqui numa coisa diferente. Que às vezes, e aqui no caso aqui do livro, ele menciona esse caso também, você tem que encontrar uma curva de uma região onde, especialmente, isso é especialmente comum quando você está pensando em curvas mais gerais. Vocês vão ver lá em geometria analítica. Por exemplo, quando você pensa, então você tem uma elipse, você tem uma elipse, e aí você quer saber qual é a região limitada por essa elipse e uma hipérbole. Nesse caso daqui, não é tão fácil de você pensar nessa integral como sendo uma função x e y. Nesse caso, você teria que fazer uma coisa diferente. Você vai ter que pegar essa função e pensar no y como sendo a variável dependente e o x como sendo a função. Seria como se você fizesse isso aqui e torcesse. Claro, eu não vou entrar aqui no mérito da equação da hipérbole e equação da parábola, que isso aí é um tema de geometria analítica. Vou pegar aqui um exemplo mais simples, mas eu só quero explicar a ideia. Então, é comum a gente ter que, às vezes, mudar o nosso sistema de coordenada para resolver um problema. Então, x para aqui, y para cá. Aí a minha equação agora vai ficar assim. Isso seria uma coisa muito mais plausível de você resolver. Fazendo uma integração pensando no y como sendo a variável dependente. Claro, não vou entrar aqui nessa questão porque, de novo, não quero entrar no mérito da discussão sem vocês terem geometria analítica da equação da hipérbole e equação da parábola. Isso aqui vamos deixar para depois. Eu vou pensar uma coisa diferente. E aí eu vou pegar o exemplo que está no livro, que é a região limitada por uma curva que tem essa cara daqui. X, Y. Que curvas são essas daqui? A curva, a linha reta, y igual a x menos 1, e a curva é y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Nota que o y aqui não está dado explicitamente. Se eu tentasse resolver, o que aconteceria? Isso aqui é uma função implícita que vai ter duas soluções se eu tentasse escrever o x em função de y. Ela teria y igual a raiz de 2x mais 6. Essa é a parte de cima. E essa daqui seria a parte de baixo. Então, se eu quisesse resolver, tá? Se eu quisesse resolver usando na maneira tradicional, pensando na função desse jeito, eu teria que fazer o quê? Eu teria que dividir isso em duas partes. Eu teria que dividir isso nessa integral daqui, eu vou botar em verde, A1. Eu teria que pegar essa vermelha daqui, o A2. Para calcular a vermelha, eu teria que fazer a integral de raiz de 2x mais 6 menos o x, x menos 1. E aí eu teria que pegar esse ponto daqui. Esse aqui seria o meu A, esse aqui seria o meu B.
E aí a minha segunda parte teria que fazer o quê? Eu teria que fazer a integral de A, vamos chamar de C, e aí teria que ser aí ia complicar mais ainda, porque eu ia ter que fazer uma. Eu ia ter que fazer aqui umas coisas. Eu só estou fazendo para explicar o quão complicado seria e por que, que a gente não faz isso assim. Então, olha só. Para mim fazer essa conta daqui, eu teria que fazer o quê? Hum, bom, então essa região daqui, ela seria o quê? A integral. Essa primeira metade seria a integral de A até D do módulo de menos raiz de 2x menos 6 mais 6 dx. Mais a integral de D até C na verdade eu fiz errado aqui. Também teria que ser a mesma coisa aqui. Eu teria que encontrar esse ponto C. Então seria a integral até C. Uh. Então vocês estão vendo que não é uma coisa tão simples, né? Ela seria a integral de C até B. Essa parte está certa. Mais a integral de A até C de raiz de 2x mais 6. Então, vocês estão vendo que isso aqui já virou uma coisa bem feia de calcular. Não tem outra maneira de você descrever isso daqui. Porque para você calcular isso aqui direito, você teria que pegar cada uma dessas regiões, quando que tem a função que está em cima e qual é. Ah, para cá, essa região daqui está limitada pelo zero por essa curva. Para cá está limitada. Oh, para cá ela está limitada entre essa curva e zero. Para cá ela está limitada entre essas duas curvas, então a integral é a diferença. Só que essa daqui teria que ser só a função sozinha. Aí, aqui embaixo você teria que pegar em módulo. Então, aqui seria só a curva, aqui vai ser a região da linha reta. Pronto, já virou uma zona. É possível? É possível. Só um saco. Felizmente, a gente pode pensar nisso de outra maneira. Em vez de ter que calcular isso assim, a gente pode pensar na função trocando x e y. Trocando x e y, o seu problema é simplificado consideravelmente com essa mudança de variável. Então, se aqui é o meu y, aqui é o meu x, de repente essa parábola daqui é só isso. Virou uma parábola normal. A sua linha reta é. Deixa eu escrever aqui como é que ela seria. Y igual a x menos 1, x é igual a y mais 1. Então, é a mesma coisa, só que eu troquei o x com y. E aí, de repente, essa curva daqui virou só o cálculo da integral dos pontos de encontro. Só que aí agora vai ser de um ponto A até um ponto B. Só da linha reta, o y mais 1, menos a parábola, que é a parábola, que eu vou ter que reescrever ela um pouquinho. A parábola é y² igual a 2x mais 6. Reescrevendo, seria x é igual a y² menos 6 sobre 2.
Então compara. Aí aqui é dy. Ao invés de ter que calcular, se eu fosse pensar nas coordenadas como sendo o x e o y, quatro integrais diferentes envolvendo raiz quadrada e tudo mais, eu só preciso calcular aqui uma da y. Então, essa ideia de mudar coordenadas para calcular a integral é uma ideia que é bem comum. Você muda o seu sistema de coordenadas para você conseguir resolver o seu problema de maneira mais fácil. Isso é bem comum quando você está lá em integrais até de o pessoal que passar, espero que todo mundo que está aqui, quando você tem integrais de várias variáveis e você precisa calcular volumes. Aí você tem que encontrar um sistema de coordenadas adequado que resolva o problema. Então, essa é a ideia básica. Se alguém quiser calcular aqui para comparar, fique à vontade. Eu não vou fazer, porque essas integrais são bem feinhas. Vamos então olhar para esse problema daqui e aí resolver ele. Então, a primeira coisa, a gente tem que encontrar o ponto de encontro dessas duas daqui, o A e o B. Quem são os pontos de encontro é quando essas duas retas, essa parábola se encontra com a reta. Para a parábola se encontrar com a reta, eu preciso colocar y² menos 6 sobre 2 igual a y mais 1. Resolvendo, y² menos 6 igual a 2y mais 2. Passo isso aqui para o outro lado. Então, eu vou ter a equação y² menos 2y menos 8 igual a 0. Resolvendo por Bhaskara, tenho 2 mais ou menos raiz de 4. Menos 4ac vai ficar positivo, então vai ser 4, 8, 16, 32 sobre 2. Então, 2 mais ou menos 36, raiz de 36 é 6, sobre 2. As minhas duas raízes são só. A positiva vai ser 8 sobre 2, que é igual a 4. A negativa vai ser 2 menos 6, que vai dar menos 4 sobre 2, então menos 2. Pronto, tranquilo. Nenhum problema. O meu A vai ser igual a menos 2 e o meu B vai ser igual a 4. Então, a área é integral de menos 2 até 4 de y mais 1 menos y² menos 6 sobre 2 dy. E convenhamos, isso é consideravelmente mais fácil do que ter que encontrar esses 4 pontos daqui, que seriam o ponto de encontro, encontrar esse ponto também, que eu teria que pensar, que ele é o ponto que é o zero da... ele é o ponto que a função encontra o zero, então não é tão difícil assim. Mas eu teria que encontrar esses 4 pontos e depois calcular as 4 integrais separadas. Então, não tem nem comparação à dificuldade que eu teria aqui para resolver esse mesmo problema, essa mesma área, desse jeito ou desse jeito. Então, uma escolha adequada do seu sistema de coordenadas para resolver um problema desse tipo facilita a sua vida consideravelmente. Vamos resolver esse daqui? Integral de menos 2 até 4. Y mais 1 menos y² sobre 2 mais 3. dy igual a integral de menos 2 até 4 de menos y² sobre 2 mais y mais 4. A minha integral vai ficar, então, menos y3 sobre 6 mais y² sobre 2 mais 4y, variando de menos 2 até 4. Então, a minha integral vai ser menos 4 ao cubo sobre 6 mais 4 ao quadrado sobre 2 mais 4 vezes 4, 16, menos
menos 2. Menos 2 ao cubo sobre 6, mais menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 2. Então, lá, resolvendo essa conta rapidinho. Menos 4 ao cubo sobre 6. 4 ao cubo, 4, 16, 16 vezes 4, 32, 64. 4 ao quadrado, 16 sobre 2. Sobre 2. Mais 16, menos. Menos 8, menos vai ficar positivo, depois vai ficar negativo. Bom, vamos por vez. Então, menos com menos vai ficar positivo, vai ser 8 sobre 6. Aqui é 4 sobre 2, menos 8. Isso aí. Então, menos 64 mais 8 vai dar 72. Então, menos 72 sobre 6. 16 com 4 vai ser 12 sobre 2. 16 mais 8 mais 24. Então, isso aí. Calculadora. 72 dividido. 72 dividido por 6 dá 12, então menos 12. Mais 6 mais 24. Então isso aqui vai dar 12 mais 6, 18. É igual a 18. É isso aí então. Se eu colocar aqui, eu tô olhando o livro do Stewart e esse daqui é o exemplo que eu acabei de explicar. Como é que ele faz. Eu acho que ele nem faz o estudo que eu fiz ali de explicar por que seria horrível de fazer isso pensando no X ou Y. Ele só vai direto. Não, ele até faz aqui, ele faz um comentário da parte de cima e da parte de baixo. Mas ele não explica assim que você teria que dividir isso em um monte de regiõezinhas. Não é uma coisa tão direta assim. É, mas é isso aí então. Vocês podem, para treinar, se vocês quiserem, tiverem. Os exercícios que, se cair algum exercício desse na prova, vai ser mais ou menos no nível desses daqui. Então, livro do Stewart. Esse aqui é o capítulo 6.1, área entre curvas. Então, vocês dão uma olhada. E tem esses exercícios daqui. Para você conseguir resolver. Amanhã, a gente vai olhar para o capítulo. Cadê? Aplicações de integração. Olha para esse volume, para esse capítulo daqui. Volumes. Como é que você pensa no cálculo de volumes de determinadas curvas, principalmente de regiões cilíndricas, usando integrais? Então, isso que a gente vai fazer amanhã. E aí, tem alguns outros assuntos que não deram tempo de falar, e esse daí eu vou fazer um vídeo separado e vai ser para o pessoal que ainda não conseguia a nota para passar com as 4 provas. E aí a gente combina uma data de entrega na semana que vem. Já semana que vem. Beleza? Acho que é isso então.